Boa tarde, começa agora o podcast Lab Delas e do meu lado está a Cristiane Marins, que ela é pedagoga e neuropsicopedagoga. Até ali aqui para não falar errado. E a gente vai falar sobre educação afetiva. O que é uma educação afetiva? Aqui eu estava lendo aqui, tem várias pesquisas falando sobre educação afetiva, tem vários tipos de pais. A gente tem aquele pai que a Cris vai explicar melhor, pais autoritários, temos os pais permissivos, temos os pais negligentes e temos os pais também democráticos. A gente vai entender um pouquinho qual que é o tipo de pai e também tem uma pesquisa que eu estava lendo aqui, que eu vou compartilhar com vocês, que fala da importância da educação afetiva. Tudo bem, Cris? Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo Sempre bom bem? estar com você. Muito obrigado pela presença, é um prazer. Sim. Cris, para a gente começar aqui o podcast, quero que você fale um pouquinho. Então, tem vários tipos de pais. Como é que eu posso entender qual é o meu tipo de pai para que eu acerte com a criança? Tá. Primeiro a gente precisa trabalhar o nosso autoconhecimento, né? Eu acho que um dos grandes diferenciais aí que eu trabalho no meu projeto com os pais é os pais se conhecerem. Porque todos nós temos competências e fragilidades. Só que nós carregamos das nossas famílias crenças, né? Valores que muitas vezes não combinam com as gerações que nós estamos vivendo hoje. Então, quando a gente pensa, que tipo de pai eu sou? Eu fiz uma live tem 20 dias, quem sou eu na parentalidade? Né? Uma pergunta que a gente precisa fazer. A gente precisa pensar primeiro, como eu lido com a minha família, como esse ambiente, né? Porque quando a gente fala em família, educação, a gente pensa em ambiente. E se esse meu ambiente é uma casa ou um lar? Quando a gente pensa em casa, a gente pensa em espaços estáticos. Quando a gente pensa em lar, a gente pensa em movimento. E aí o que é importante a gente pensar? Quem sou eu dentro deste movimento? Então, assim, falar hoje de educação afetiva é voltar na essência, né, dos pais para entender que tipo de educação eles receberam. E aí quando a gente precisa pensar assim, como os meus pais me educaram. Que tipo de educação eu recebi e que tipo de educação eu estou replicando com a minha família. E aí quando a gente começa a olhar o que está sendo bom e o que não está sendo bom. Então, quando a gente pensa nos tipos de parentalidade, a gente pensa em pais autoritários, que é aqueles que não têm a escuta, né, que determinam regras, que não discutem sobre as regras e que não colocam o afeto no centro desse desenvolvimento. Porque quando a gente fala de educação afetiva, precisamos pensar que o afeto é o centro deste desenvolvimento. Se eu sou um pai autoritário, quebra ali a conexão com as crianças. Quando a gente pensa nos pais permissivos, aqueles que não acompanham os filhos, não administram, né, a vida dos filhos, seja emocional, seja por competência cognitiva, os pais democráticos. São os pais que fazem o exercício da escuta ativa, né? Sentar com os filhos, conversar, estipular regras, mas usando afetividade e limite. E os pais negligentes são aqueles que esquecem que têm filhos. Muito tem acontecido disso, tá? Então a gente percebe aí, hoje a nossa sociedade exige dos pais uma exaustão no trabalho, né? É uma necessidade. E às vezes eles passam a negligenciar situações que acontecem no cotidiano dos filhos por falta de informação, por falta de autoconhecimento e por falta de sensibilidade. Então, assim, quando a gente discute o que é ser pai, o que é uma educação afetiva, primeiro a gente precisa desenvolver essa habilidade de se autoconhecer, que é difícil, tá, Flávia? Porque quando a gente mexe no nosso autoconhecimento, a gente mexe em algumas feridas. E a gente precisa estar preparado. Eu brinco com os pais assim, a gente precisa cuidar de quem cuida. Então, eu não saí da sala de aula, eu não saí de escola porque eu enjoei. Eu saí de escola e de sala de aula porque na escola se restringe esse cuidado.
Você vai cuidar só da criança. E o problema não está só na criança, a necessidade não está só na criança. A gente precisa olhar o todo. Eu vou falar uma coisa. Essa idade tem quase 40 anos já, né? Passou para todos. E assim, se eu falar, eu nunca ouvi falar sobre educação afetiva. Porque eu achava que educação é você falar um não e a criança obedecer. E tá tudo certo. Sim. Aí você começa a ver que não, que são outros valores. Sim, eu tenho trabalhado muito com os pais o amor orgânico, por isso que eu tenho falado tanto de orgânico, e a mente vencedora, né? A gente vem de uma geração, eu tenho 53 anos, os meus pais tiveram uma escolaridade muito curta, porque precisavam trabalhar na época deles, e eles entendiam que educar era da comida, da escola e da moradia. Né? Então, eu pergunto para você, alguma vez o seu pai e sua mãe sentou com você e te perguntou, Flávia, você sente tristeza? Não. Porque, assim, emoção não era validada. Criança não era validada. Era criança. Então, o que acontecia? As pessoas deixavam de olhar para a parte mais importante do desenvolvimento do ser humano. Não adianta só a gente trabalhar o desenvolvimento da função executiva. Cadê as emoções aqui, as amígdalas? Se a gente não tem essa conexão, a gente se torna um ser humano rígido, né? Que não promove conexão com o outro. E os nossos pais eram isso, e não porque eles tinham culpa. A ciência não fazia o estudo das emoções. Então, hoje, quando a gente fala na neurociência que estudar as emoções faz com que as crianças desenvolvam o cognitivo com sabedoria, é porque a gente está trabalhando antes da sabedoria do cognitivo a parte emocional. Então, pensa hoje dentro de uma escola, tantas crianças com tantos transtornos, e como é o emocional dessa criança quando ela sabe que ela não tem a competência que o amiguinho tem. Então, eu vou voltar lá na minha infância. Na minha infância, o único transtorno que se dizia era o retardo mental. Então, ou os meus amigos tinham retardo mental, ou eram taxados de vagabundos e preguiçosos. Porque a ciência não trazia para a gente informação que esse cérebro não é igual de todo mundo. E que esse cérebro pode apresentar, sim, dificuldades e fragilidades que precisam ser direcionadas. Só com o desenvolvimento cognitivo? Não. Habilidade socioemocional. Né? Então, hoje a gente vê no currículo, né, das escolas a importância de se desenvolver a habilidade socioemocional para que a criança desenvolva um cognitivo saudável. E os nossos pais não tinham essa informação. Não. Muitas vezes eu estava chorando. Mas por que você está chorando? Você não apanhou? Você vai apanhar, aí você vai ter motivo. Então, é a educação condicionada, é o amor condicionado. Olha que coisa maluca. Por que você está chorando? Não está sofrendo. Né? Então vai apanhar e você vai chorar de verdade. A pergunta no amor orgânico é: Flávia, a mamãe está vendo que tem algo errado com você. Como eu posso te ajudar? Você consegue me contar? Olha, é o contrário. Diferença, faz você pensar no sentimento que você está sentindo. Exato. E no outro é empatia. Né? Então, quando a gente adota uma orientação de amor condicionado para as crianças, você quer passear? Você só vai passear se você conseguir nota alta. Então, olha só, eu sei que você, filha, é capaz de ter uma rotina de estudo melhor, você consegue notas boas, e aí a gente pode fazer muitas coisas legais, porque vai sobrar tempo para você. Você não vai precisar ficar estudando tanto tempo. Olha como a conversa muda. A criança se sente apoiada, a criança se sente acolhida. Então, quando a gente pensa nesse amor orgânico e formar crianças com mente vencedoras, elas entenderem que todos nós podemos passar pelo fracasso, que a frustração vai acontecer, porque quando a gente fala que tipo de pai ou você é o autoritário, ou você está indo para a permissividade. Porque daí eu não consigo ver meu filho frustrado e eu faço o que ele quer.
Entende? Então, educação democrática caminha com mente vencedora e com amor orgânico. É um novo olhar para a educação. Nossa, eu adorei esse amor orgânico. Sim, não é só na educação, né? Nas relações. Agora a gente está tendo uma troca de amor orgânico. Entende? Porque você está respeitando o que eu estou te colocando, você está me escutando. Não significa que você precisa concordar com tudo, mas está tendo respeito na nossa troca. Cris, então a gente pode falar que o amor orgânico é fazer perguntas. Saber escutar, saber entender a singularidade da criança, da pessoa que você trabalha, do seu companheiro, né? Porque a grande dificuldade é a gente aprender a escutar. Rubem Alves tem um vídeo dele, eu sou apaixonada por Rubem Alves, e ele diz que escola de oratórias tem um monte, escola de escutatória não. A gente tem uma grande dificuldade em escutar o outro, porque sempre a gente já tem uma resposta pronta. Os nossos pais eram assim, olha aí, tá chorando por quê? Vai apanhar, daí você vai sentir o que é tristeza. Então, antecipa aquilo que você nem tem a capacidade de responder para eles. Então, hoje eu trabalho com crianças no Brasil e nos Estados Unidos, com crianças de 3 anos e meio até 16 anos, e é muito bacana eu acompanhar esse processo das crianças que eu comecei com 3 anos e meio e hoje já estão completando 6, como eles conseguem externalizar as dores deles para os pais, né? Porque, assim, a gente vem de uma cultura do julgamento. Ah, não sabe nadar? O seu amigo já sabe. Né? A comparação. E aí hoje as crianças estão conseguindo colocar o que sente para os pais sem ter medo. Amor orgânico não pode ter medo. Amor orgânico é você saber olhar para a criança na singularidade dela. Eu vou um pouquinho para a sala de aula. A gente tem 30 alunos, às vezes 35 alunos dentro de uma sala. E se a gente for pensar, 35 cabecinhas pensantes diferentes, com necessidades diferentes, com competências diferentes. Se o professor não conseguir mapear o perfil da turma da sala, ele vai dar uma aula única, que não vai atingir todo mundo. Se o professor, no início do ano, começar a olhar para a singularidade de cada um e perceber de que forma eu posso tocar os meus estudantes pelo afeto e que ele promova a aprendizagem, a aula vai fluir. O aluno vai prestar atenção, o aluno vai respeitar o professor e o aluno vai respeitar a aprendizagem. Então, o orgânico é tudo aquilo que é muito vivo, é tudo aquilo que traz uma flexibilidade para você lidar com as diferentes situações. Cris, quando a gente fala de educação afetiva, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso e também não presenciei isso na escola. Hoje, essa educação afetiva existe na escola particular, na pública ou ainda não existe? A gente tem que implementar, porque você vê que é tão assim distante da realidade. Sim, vamos pensar assim. Hoje o currículo, ele coloca para as escolas que os estudantes precisam desenvolver habilidades socioemocionais. Então, tem a parte social e emocional. Só que, assim, o que eu sinto, Flávia, eu trabalhei em escolas aí durante 34 anos. O material didático não contempla isso que eu estou te dizendo. Entende? Muitas vezes, o material se torna só um preenchedor. E aí o professor não tem a condição de fazer esse mapeamento que eu estou te falando. Eu construiria muitos projetos dentro de escola, né? Sobre afetividade. Tem escolas que eu já estou acompanhando aí um perfil de assessoria, onde eu trabalho educação afetiva com as crianças e com os pais. Então, a gente monta palestras para trabalhar a educação afetiva na relação com o outro, dentro da sala de aula, o bullying, né? E com os pais, como eles, pais, devem orientar os filhos para se formarem como pessoas aí na sociedade, né? Então, eu construo escola com pais. E dentro da escola com pais, eu trabalho educação afetiva, junto com os professores. Pais e professores, por quê? A gente precisa usar a mesma linguagem.
Então, muitas vezes dizem, professor não educa. Quem educa é os pais, eu concordo. A primeira sociedade que nós vivemos é a nossa família. E a segunda é a escola. Só que assim, se eu faço escola com pais, o professor precisa escutar o que eu estou orientando os pais, para eles também adotarem uma postura de amor orgânico dentro de sala de aula. Eu narro sempre uma história, eu fui professora aí de primeiro ano, alfabetização, 28 crianças dentro de sala, crianças com transtornos, porque hoje a gente tem muita inclusão dentro da escola, e eu nunca fui uma professora de alterar minha voz. Então, eu percebia que quando o movimento da sala mostrava estresse, já cansaço, porque ficar 4 horas e meia sentado é muito difícil para uma criança. Sim. A minha postura se eu gritar, eu perco a minha autoridade. Então, eu parava na lousa, colocava meus braços para baixo e ficava em silêncio. E aí todo mundo ia voltando para o lugar. Era uma coisa assim que eu fiquei pensando durante muito tempo, né? Que conexão forte você precisa ter com as crianças para eles te olharem com autoridade. E é isso que falta nas famílias e em casa. Quando eu saí da sala de aula para virar coordenadora pedagógica, eu fui dar um recado para a turma do 3º ano do ensino médio e eles estavam em final de ano e os meus alunos, que foram meus alunos no primeiro ano, minha última turma, 1,80 m, os meninos, as meninas grandes, eu com 1,55 m, falei, como eu vou dar um recado nessa turma? E eu falei assim, vou voltar na minha memória afetiva e vou fazer com eles o que eu fazia como professora. Eu parei na lousa, abaixei os braços e aí todo mundo foi olhando para mim e sentando. E aí uma aluna falou, Cris, passaram 10 anos e você não mudou. Eu falei, ganhei rugas, fiquei loira por causa do cabelo branco. Ela falou, não, você viu que você precisava dar um recado e a sua ferramenta foi parar com respeito e olhar para a gente. E aí eu me emocionei, porque eu falei, gente, olha só, se eu marquei isso há 10 anos na vida deles, com certeza, quando eles se tornarem pais, em algum momento eles vão lembrar que educar não é gritar, que educar é criar conexão. Então, a educação afetiva, ela precisa aparecer na escola, mas não pelo material didático, mas pela formação dos professores, do pai, de toda a comunidade escolar. Gente, nossa, amei. Que legal. Que interessante, Cris. É forte, né? Porque, assim, depende muito de você. Né? É uma mudança interna. Sim. Né? Então, quando eu converso com os pais, quando eu faço orientação parental, eu falo para ele, a gente precisa romper ciclos, como pais, como professores, né? Porque se eu for pensar na minha primeira professora, ela me deixou um trauma muito grande, que eu virei professora por conta dela. Tá? Então, pensa que na minha época surgiu lápis de 24 cores, a minha família não tinha dinheiro para comprar, porque era novidade, era caro, e eu esperei o final do ano, e um tio do interior me fez um estojo de madeira lindo e me presenteou com a caixa. Quando eu cheguei na escola, eu tinha os 12 lápis que minha mãe tinha comprado para mim, então eu tinha 36. E aí eu falei, para que eu vou ficar com 36 lápis se meu amigo de trás só tem a caixinha pequena de 6? E no meio da aula, eu abri meu estojo e eu fiquei olhando qual que era muito parecido que eu não precisava. E eu virei para entregar para o meu amigo. O tempo que eu virei, minha professora pegou meu estojo e jogou no chão e quebrou. Porque ela disse que eu não poderia atrapalhar a aula dela. Concordo. Meu Deus do céu. Mas ela era minha influenciadora naquele espaço. E aí a gente tinha aquele olhar para o professor que era assim, nossa, ele é meu mestre. Como meu mestre pôde ser tão agressivo naquela hora? Eu tinha 7 anos, eu peguei meu estojo do chão, quebrou madeira, dei na mão dela e falei, a senhora precisa consertar o meu estojo. Eu não deixei a senhora jogar no chão. Claro que eu fui para a diretoria. Eu fui mal educada. Entende? Não foi minha professora que quebrou. Sim. E eu reencontrei, Flávia, essa professora, depois de 30 anos, no mercado.
Eu caminhando com a minha irmã, eu escutei a voz dela. E eu falei para minha irmã, a dona Nancy está aqui. Ela falou, você é maluca, Cristiane? Eu falei, a dona Nancy está aqui. Eu saí disparada pelos corredores do mercado. Eu a encontrei de bengala com a filha dela. E eu falei, a senhora lembra de mim? Ela falou, eu tive tantos alunos. Eu falei, mas eu não esqueci da senhora. Eu falei, eu sou a Cristiane. Aquela menina que a senhora jogou estojo no chão, lembra? Porque ficou guardado isso. Forte. E eu agradeço a senhora ter jogado estojo. Porque eu me tornei uma professora que levei o afeto para os meus alunos e não a agressão. Então, quando eu falo que a gente ter o amor orgânico é a gente fazer uma mudança interna na gente e olhar aquilo que a gente viveu na nossa infância ou na nossa escola como criança e não replicar nem com os nossos alunos e nem com os nossos filhos, exige o autoconhecimento. Sim. Exige a gente olhar aquilo que eu não quero fazer com o outro, aquilo que me doeu um dia. Você falando isso, Cris, veio várias memórias na minha cabeça. Mexe, né? Muito, muito. E eu tive uma professora também, essa professora da 4ª série. Uma vez eu estava tendo aula de geografia. Ela deu uma lição, um mapa mundi, você tinha que continuar. Então, você tinha que colocar, né? Preencher o mapa mundi. Sim. E aí, quando eu peguei a folha, ela me deu, eu preenchi, porque eu tinha estudado bastante, só que eu preenchi o contrário do mapa mundi. Então, como estava o contrário, ficou de errado. Tudo. E aí ela pegou esse mapa na frente de todo mundo e falou assim, como você é burra, você tem que ser mais inteligente. Nossa, eu lembro que na época, acho que eu tinha 11 anos, 11, 10 anos, eu chorei tanto. E eu não queria mais ir para a escola. Exato, é o trauma. É o trauma. Gabor Maté, um psiquiatra aí famoso, eu estudo muito ele diz as pessoas enxergam trauma só como violência agressiva, física. Só que esquece da violência moral. E, às vezes, pequenas frases que você usa para o seu filho, você faz com que ele se enxergue incompetente. Você começa a desenvolver uma baixa autoestima na criança. Suficiência. Né? Na sala de aula. Né? Então, se coloca, você voltou lá na sua criança interior. Né? E, com certeza, aí na sua memória, você falou, que raiva do que a professora fez comigo. Ela fez com que eu fosse exposta na frente de um grupo. Sim. E ela não sentou com você e falou, Flávia, vem aqui. Olha para o mapa. Vê se você percebe que tem algo errado no seu mapa. Olha o amor orgânico. Ela está te tocando, ela está te ensinando para olhar para o erro com amor. Sim. Porque errar faz parte. Sim. Né? As crianças perguntam para mim na live, Cris, você sente raiva? E eu falo, eu sinto. Como, Cris? Mas você cuida das emoções? Eu falei, gente, todo mundo sente raiva, emoção, tristeza. O meu exercício é ensinar vocês se autorregularem. Eu falei, porque tem adulto que hoje quebra as coisas, bate, briga, porque lá na infância dele algo aconteceu que deixou traumas que hoje reverberam em agressividade. Né? Então, o quanto mais a gente fala de educação afetiva, o quanto a gente fala de mente vencedora, ensinar a criança e ser vencedor, não é pela competição. Ser vencedor nossa, hoje eu não fui bem na prova de matemática, eu tirei 5. Como eu posso mudar o meu caminho para minha nota aumentar? Entende? Isso é mente vencedora. Mãe, meu amigo tá me batendo na escola, eu não sei enfrentar. Vamos lá, filho. Eu vou te ajudar como você pode se defender sem ser agressivo. É o encorajamento, a mente vencedora. Aí você falando isso, eu lembrei muito. Minha sobrinha, eu apanhei na escola. Eu falei assim, não, mas você apanhou na escola, mas não pode apanhar. Você tem que bater. Olha isso, a mentalidade. Isso aí você tem que bater também. É cultural, é defesa. Né? Então, assim, imagina um menino chegar em casa falando para os pais, meu amigo me bateu hoje na escola. A primeira coisa que o pai vai falar, seja homem, bate também. Né? Esses dias eu caminhando pelo bairro com meu esposo, um pai foi buscar uma criança na casa da avó, e eu adoro olhar o comportamento das pessoas na rua, e o menininho carregava uma mochila, um dinossauro e um chinelinho na mão. O menininho devia ter uns 5 anos. E o pai, acho que com a pressa do trabalho, abriu a porta. Só que a criança, para entrar, a perninha para subir não conseguia. E o pai olhou para a criança e falou, se você não entrar logo, eu vou te arrebentar. Eu parei e falei assim, gente, como ele fala para a criança primeiro
que vai arrebentar a criança. Por quê? Ele não olhou que a criança estava carregada, ele não percebeu a dificuldade para subir no carro, e ele foi um modelo assim: ah, se meu pai disse que vai me arrebentar, eu também posso arrebentar alguém na escola. Porque criança é esponja. Nós somos influenciadores. Né? Então, quando a sua sobrinha te diz, tia, eu apanhei na escola, e vocês reverberam, mas você precisa bater também. Vamos lá, me conta o que aconteceu desde o Era Uma Vez. Qual problema está tendo entre você e seu amigo ou sua amiga? Porque as crianças chegam em casa com um recorte da situação. Muitas vezes, por medo de contar sobre o comportamento dele também. Então, como nós ensinamos a criança a julgar, a criança já chega com o julgamento do outro em casa. Então, olha, o que está acontecendo? Por que você e seu amigo estão se estranhando? E aí sim orientar, olha, a próxima vez que tentar te agredir, a primeira coisa, põe a mão na frente e fala, eu não aceito agressão. E aí você procura um adulto. Mas nós já vamos pelaquela cultura, bateu, levou. Não levar desaforo para casa. Exato, exato. Só que assim, muitas vezes a gente precisa ser modelo para aquele que é o agressor. Entende? Então, quando as duas pessoas estão descontroladas, eu converso isso muito com os pais. Se a criança está gritando, você vai olhar para o seu filho e falar assim, olha, eu não consigo conversar com grito. A hora que você se acalmar, a mamãe ou o papai volta a conversar com você. Porque se você grita, a criança fala, eu também posso gritar. Criança precisa ser respeitada também. Ela não é só criança. Elas entendem também, né? Sim, né? E sugam. Então, esse é o cuidado que os pais precisam ter hoje nessa educação. Nem para ser autoritário, né? Usar uma comunicação violenta, usar o toque físico e nem ser o permissivo, deixar fazer o que quiser. Eu brinco muito com as crianças, a gente tem um potinho transparente, onde a gente trabalha com conquistas. Então, durante a semana, os pais têm lá o mural da conquista, comunicação, rotina de estudo, e a gente sempre vai pelo positivo. E se eles conseguem, durante a semana, cumprir com os combinados, eles ganham uma bolinha. Essa bolinha é como se fosse uma educação financeira. Então, no final do mês, quantas bolinhas ele teve, ele pode comprar algo que seja legal para ele, ou ir a um cinema, ou a gente fazer um piquenique, reverbera numa finança para ele, entendeu? Então, o que eu explico? Para a gente conquistar as coisas, a gente precisa trabalhar. Criança trabalha estudando, sendo organizado, sendo respeitoso, e esse potinho é funcional para eles e para os pais. E, Cris, por exemplo, quando a criança, eu vejo pela minha sobrinha, já que a gente está conversando aqui, ela tem dificuldade de leitura, ela não gosta de ler. Aí, o que eu poderia fazer? Se você ler, eu vou te dar um dinheirinho? Então, vamos pensar assim. A criança tem até os 9 anos para completar o letramento e a alfabetização. Ok? Alfabetização, aprender, ler e escrever, letramento, saber usar a escrita e a leitura no mundo. Se uma criança acima de 9 anos começa a apresentar essa dificuldade, a gente precisa ir para uma investigação. Algo pode estar acontecendo. Algo nesse processo de letramento e alfabetização não foi sistematizado, que não promove o prazer na criança em ler. Né? Então, dentro da minha área de neuropsicopedagogia, a gente vai para a investigação de leitura, de escrita, para descartar possibilidades. A criança não gosta porque ela não é estimulada, ou a criança não gosta porque existe uma necessidade que precisa ser trabalhada. E assim eu coloco também, a leitura vai muito do ambiente da casa. Né? Se a família tem o hábito de ler e a criança passa por esse espaço de leitura, ela vai ter a leitura como prazer. Ontem, andando de carro pela rua, de novo vou falar de eu observando comportamentos, eu vi uma adolescente andando na rua e lendo com um livro aberto. E aí nós pensamos assim, uau, ela não está com o celular na mão, ela está com um livro.
né? Porque hoje você só vê as pessoas com o celular na mão na rua. E eu falei, isso é inédito, é atípico. Uma adolescente, mais ou menos uns 16 anos, andando com um livro aberto na mão. Então, com certeza, essa menina, ela tem uma influência leitora que faz com que ela tenha esse prazer até para ler na rua. Né? Então, primeiro a gente precisa saber como é esse ambiente leitor dentro de casa, qual foi o processo de alfabetização da criança e se existe alguma necessidade. E aí só uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação neurológica vai te trazer resultados para saber sobre essa dificuldade. Entendi. E, Cris, qual o conselho que você daria para a mãe, para o pai que está em casa, que quer começar a dar essa educação afetiva? Por onde começar? Vamos lá. Hoje a gente tem uma literatura imensa para pais, tá? Muitos estudiosos, muitos cientistas, a área da psicologia, da psiquiatria tem discutido muito essa educação, pensando aí no futuro das nossas crianças. Né? Então, cada vez mais a gente tem acompanhado essa semana aí a exploração das crianças na mídia social, né? Essa adotização, porque muitas das vezes os pais não estão acompanhando o que os filhos estão fazendo. Então, essa semana eu coloquei na minha página uma questão, a diferença de assistir uma criança e de administrar uma criança. Assistir eu estou vendo, mas eu não tenho ação. Administrar eu estou vendo, mas eu vou ter mudanças de comportamento na minha família. Então, o pai tem que estar muito bem informado do que é esse comportamento da faixa etária de cada criança, ainda mais quando a família tem mais de um filho, e para facilitar, trata todo mundo igual. Só que a gente esquece que esse cérebro tem uma maturação em desenvolvimento e que nem todas as crianças desenvolvem essa maturação no mesmo momento. Então, primeiro, o pai precisa conhecer as características cognitivas e emocionais da criança dentro da faixa etária dela. Buscar informação, né? Hoje a gente tem vários canais aí de informação. A minha página mesmo, todo dia eu alimento os pais de informação de como cuidar das crianças, de como nutrir essas crianças de afeto. E, de novo, é a transformação interna. Não dá para eu ver que a minha família está se desestruturando e achar que isso é normal. Não dá. Porque, assim, às vezes, o casal só pensa no casal, tá? Então, o que eu vejo hoje, o profissional tem tomado muita conta dos pais, e precisa. Só que eu falo, dentro da sua agenda semanal, aonde cabe o seu nutrir seu filho, onde cabe você nutrir o seu casamento, né? Porque os casamentos também vão passando por rupturas. E aí a família vai se desmoronando. Então, quando os pais pensam que caminho eu vou usar para começar a promover uma educação afetiva para os meus filhos, é primeiro ele olhar para ele, para o interior dele, e saber aonde eu estou errando por falta de conhecimento, não porque eu quero errar. E aí sim, ele começar a construir um mapa familiar. Sabe o que é mapa familiar? Não. O mapa familiar é a gente sentar numa reunião em família e discutir com cada membro as suas competências e as suas fragilidades. Você pode construir isso até numa parede de casa com post-its, para que as pessoas escutem naquilo que você não tem capacidade de ajudar dentro da família. Porque às vezes a pessoa tem um limite, a gente tem uma régua. Não adianta eu cobrar da Flávia agora um conceito de educação afetiva se ela está aprendendo a escutar sobre isso hoje. E pode ser que ela nem alcance, porque o limite dela é aquele. Então, quando a gente constrói em família um mapa de educação familiar, a gente olha com empatia para a necessidade do outro. E aí é quando a gente começa, você não dá conta disso, eu faço essa parte, mas você faz essa. E aí a família começa a entender que a gente precisa ter um trabalho colaborativo dentro da casa. Então, o mapa de educação de perfil familiar, ele promove um ambiente mais saudável, um ambiente mais respeitoso, um ambiente com amor orgânico. O que exige
Paciência. Porque as pessoas, às vezes, a Cris vai começar a cuidar do meu filho. Mas ainda não mudou esse comportamento. A gente não muda de uma hora para outra. Aquilo que já está condicionado, na criança é mais fácil, porque esse cérebro tem uma neuroplasticidade. Mas existe um processo. E muitas vezes a gente não tem paciência para o processo. Entendi. Então, acho que assim, para o pai começar a caminhar e promover uma educação afetiva em casa, primeiro ele precisa olhar as necessidades e as competências dele. A gente não tem folha sulfite aí não, né? Tem. Eu vou pegar aqui, Cris, só pra Tá gente. bom. Programa ao vivo é ótimo. Você falou desse mapa. Eu queria que você explicasse mais ou menos como seria esse mapa. Por exemplo, tem uma folha sulfite aqui. Aí, como é que eu faria esse mapa? Vamos lá, eu ofereço para os pais um roteiro, tá? Então, a primeira coisa, eu trabalho com a conscientização. O que é um mapa de perfil familiar? O que é uma reunião em família? Porque o que eu coloco para os pais? Tá vendo esse caderninho? Toda a família tem que ter um. E aí, pelo menos uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, ou semanal, você sentar e fazer uma avaliação de como foi o comportamento da família. Primeiro, começando pelas conquistas. O que cada um conquistou no mês. E depois a gente cuida das fragilidades. Quando a gente olha as fragilidades, então eu vou desenhar aqui. Pai, mãe, vou dar nome fictício, tá? Tá. Camila e João. E aí a gente coloca competências e fragilidades em cada um. E aí com o post-it a gente vai montando essa parede. Certo. Então, eu te disse, Flávia, que a minha fragilidade eu não domino estudar matemática com a minha filha. Eu como mãe. Certo. E aí o pai fala, eu tenho uma habilidade. Então, eu sou responsável pelo estudo de matemática. E a mãe fala, eu faço toda a parte de letramento. Aí a criança vai falar, eu não consigo arrumar minha cama sozinha ainda. Ou a criança vai falar assim, eu não gosto de lavar louça, mas eu posso guardar. Já entra num consenso, né? Exato. Então, quando a gente organiza em família, como vai ser a rotina desse lar, o dedo para cima abaixo. Porque daí a criança já está falando, eu não sei arrumar cama. Isso não significa que você não vai ensinar. Significa que, ela está me dizendo, eu não arrumo, não é porque eu não quero, porque eu tenho preguiça. Eu tenho dificuldade. O meu marido não vai estudar matemática hoje com a minha filha, minha esposa, porque ela não domina o raciocínio lógico. Então, eu faço essa parte. Então, você começa a promover na sua casa um ambiente saudável. De paz, né? E um ambiente onde tem tempo para você conversar. Porque hoje os pais não conversam. Né? Então, todo mundo chega cansado do trabalho, às vezes é para o fogão fazer a janta, tem que deixar o material pronto para o dia seguinte. Então, se você já organiza o que cada um vai fazer, então já sabe, chegamos em casa, qual é o papel de cada um agora. Só que isso tem que ser construído. E, de novo, exige paciência, que é o que o ser humano não tem. Porque é processual, não vai mudar de uma hora para outra. Né? Hoje a gente vê jovens, adolescentes, eles só comem no quarto. Então, a partir do momento que os pais, como autoridade, não autoritários, falarem, no jantar eu preciso de vocês na mesa. 10 minutos de troca de olhar. Volta na sua infância, como eram seus domingos? No almoço. A gente almoçava junto. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Né? E só comia a hora que colocava todos os pratos e aí todo mundo começava a comer. Hoje não. Hoje não. Então, o pai come no sofá, o filho come no quarto, a mãe não para. Então, quando a gente coloca alguns pilares importantes dentro da família e que a gente pensa muito aí nos valores e nos princípios, é o resgate. Voltar comportamentos
que na nossa geração, às vezes, eram até exagerados, mas trazendo o afeto. Por que a gente vem para a mesa? A gente não é porque eu quero ser autoritário. A gente vem à mesa porque a gente quer conversar. A gente quer se olhar. Às vezes é ali na mesa que a criança vai soltar alguma coisa. E uma outra coisa, os pais, eles vão muito pela linha da investigação. Como foi sua aula hoje? Aconteceu alguma coisa? A gente precisa trocar isso. A gente precisa contar da gente. Olha, hoje no meu trabalho não foi legal. Aconteceu isso, isso. Você dá a possibilidade da criança falar, uau, a minha mãe também passa por frustrações no trabalho. E aí ela fala, mãe, hoje eu passei por isso também. Então, não fica aquela coisa investigativa. Então, é todo um planejamento de educação diferente. E que, de novo, não é permissiva. Ela é orgânica, tem afeto. Nossa, que aula! A gente não tem mais tempo aqui. Não, já é 11 horas. Passa rápido. Muito, muito. Já vai entrar a auto-entrevista, mas, Cris, eu quero te agradecer. Obrigada. Obrigado pelas dicas. Quiser falar alguma coisa, alguma dica para que a gente tenha educação em casa, educação afetiva. Porque a gente fala muito, vamos falar sobre educação financeira, educação não sei o quê. E a nossa educação orgânica? Exato. Né? O meu recado é que os pais cada vez mais olhem para o seu interior e que identifiquem as fragilidades. Todos nós temos, não tem problema ter fragilidade, desde que a gente use a resiliência para transformar aí aquilo que está machucado em algo saudável. E pensar, né, o que eu quero para o meu filho. Eu sempre pergunto para os pais, um dia o seu filho vai estar na faculdade, numa roda de amigos, e vão perguntar para eles, quem foi seu pai na primeira infância e sua mãe? Como você gostaria de ser lembrado? É esse o recado. É isso aí, gente. E a gente fica por aqui com mais um podcast Lab Delas. Então, vamos pensar sobre a educação afetiva em casa, a educação afetiva nos relacionamentos amorosos. E é isso, a gente nas fica relações, por aqui. Nas relações. E sigam minha página. É @ressignificar.projetodevida. Obrigada, Cris. Foi muito bom. Então, a gente fica por aqui. Até o próximo podcast Lab Delas.